Opa, gente! Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma transição suave, profissional no Light Mode. Primeiro passo, organize cenas e batidas da música ou do vídeo. Com suas cenas prontas, vai vir a segunda parte, que vai ser da transição. Aí aonde que a gente vai usar o nulo. Falando um pouco sobre a parte do nulo, ele vai servir para suavizar transições. Então não vai ser na camada em si, vai ser a camada conectada ao nulo. Logo em seguida, pega o nulo e coloca na sua timeline. Aí coloca por cima da camada que você vai fazer a transição. E logo em seguida, pega essa camada e conecta ao nulo. Logo depois que você organizou tudo, os nulos, pega e duplica. Duplicando, tu pega o nulo de baixo, aí conecta ao nulo de cima, aonde que vai estar escrito nulo copy. Você pode repetir esse processo até o final. Agora chegou a parte de fazer as transições. Vou falar um pouco sobre a parte de adicionar o keyframe e a porcentagem que é onde que ele deve estar. O gráfico que eu coloquei nesse momento, você tem que fazer de uma forma que ele se conecte e ele forma uma transição suave. E ele é mais recomendado para essas transições. Uma dica importante para vocês: sempre olhe e rever a sua edição. Logo de você fazer a transição de entrada, os keyframes de baixo, um vai lá no meio, outro vai lá no final. Não, o inverso, vai lá no início. Aí, os keyframes de baixo que vai estar lá no meio, você coloca em 60%. Aí os keyframes de cima, tu coloca entre 50%. Aí joga o outro keyframe lá no final, aonde que vai terminar a transição. Então, o nulo de baixo é de entrada, o nulo de cima é de saída. O nome dessa transição que eu estou fazendo nesse momento, se não me engano, se não me falhe a memória, é Fake Zoom. Vocês lembram do gráfico que eu coloquei antes? Sim, aquele mesmo gráfico eu peguei e inverti ele, então fazendo uma transição suave. Também eu estou revendo a edit para ver se ela tá ficando do jeito que eu quero. Tem vezes que eu paro e penso e vejo se a transição vai ficar boa, então eu penso antes de fazer uma transição. Você pode ter esse mesmo pensamento ou pode ter outros vários pensamentos antes de fazer uma transição. No momento eu pego e faço o zoom, fake zoom, mas de aproximação, então do pequeno para o maior. E ela vai usar o mesmo gráfico, não vai mudar nada, então é as mesmas coisas. Uma das partes que eu vou fazer é a transição da rotate. O grau deve estar entre 60 e 80 graus. E o gráfico vai ser o mesmo. Os keyframes vai estar entre 60, os de baixo entre 60, os de baixo do meio entre 60 e os em cima do meio vai estar entre 50 para fazer essas transições suaves.
essa transição da rotate vai ser o inverso. De talvez de ser positivo vai se tornar negativo. Aí, sendo negativo, vai virar positivo. Então vai ficar no ponto morto. A maioria das vezes eu faço, quando dou rotate, eu dou um zoom. Por quê? Porque para que a transição não fique totalmente seca. Então é algo de costume. Mas você pode fazer transição para o lado, transição para cima, transição para baixo, transição para de qualquer lado. Essa transição pro lado esquerdo eu fiz para quebrar esse ritmo, porque a edit ia ficar um pouco sem graça de zoom e rotate. Então, para quebrar um pouquinho desse ritmo, eu fiz essa transição pro lado. E você também pode fazer transição para baixo, principalmente transição para baixo é ótimo para fazer. Mas eu recomendo mais a transição pro lado esquerdo ou direito. Você escolhe. Agora em diante eu vou estar fazendo a transição de zoom e a transição para ir para o lado. Então, talvez de ir para o esquerdo, vai ir para o direito. Vai se repetir o mesmo processo. Sim, ele acaba não dando aquele 60%, então eu tento colocar no máximo entre 61 ou 62 por aí. Então, nesse caso, então não vai mudar nada, só vai ser um número a mais do que o normal. Para quem não notou ou percebeu, eu uso dois nulos, um de entrada ou de saída. Eu posso ter me esquecido de dizer ou mencionar a isso.
take eu faço novamente para que a edit fique mais bonita e também para complementar ainda mais. Mas uma dica muito importante é eu só estou opinando sobre isso, então dependendo muito da pessoa. Nesse momento eu vou estar colocando os efeitos, vou estar complementando a edit com efeitos e as transições que eu fiz. Então shake, efeitos e acabamento da edit. Então aqui eu vou encerrando, mas se vocês quiserem um tutorial dos efeitos, dos shakes, eu posso estar disponibilizando no canal.